Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai ser uma análise da fala daquele que se apresenta como professor de geografia, em que ele vai falar a respeito da Síria. Ele vai falar a respeito da ameaça, ou melhor, da sentença de morte que foi aplicada ao ex-ditador Bashar al-Assad e a reação do Kremlin sobre isso, porque aparentemente o Putin não está muito feliz com essa ideia de executar o cara. Vamos ver do que se trata, mas antes eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários. Isso tudo é muito importante para dar relevância ao vídeo junto ao algoritmo. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Bashar al-Assad foi condenado à morte hoje na Síria. Mas, gente, ele não vai morrer, não vai ser preso, não vai ser extraditado, não vai sair do seu apartamento. Sabe onde? Em Moscou, isso mesmo. Ele está em Moscou tomando uma vodka com Putin. E o motivo, gente, não é jurídico. 48 horas antes dessa sentença, Síria e Rússia assinaram um acordo sobre 2 bases militares. Damasco recuperou as bases, não recuperou o homem. Meu nome é Professor Jean, mais conhecido na internet como Geografia. Esse é o canal Gabaritagel. Nesse vídeo. Agora, antes de começar o vídeo propriamente dito, acho que vale uma explicação sobre sobre pensamento, sobre estratégia militar moderna. Um dos maiores medidores do poder de uma nação, do poder das forças militares de uma nação e, por consequência, um dos maiores indicadores de influência política de uma nação é o número de bases que ela comanda fora do seu território. É por isso, por exemplo, que os Estados Unidos têm mais de 800 bases pelo mundo, espalhadas pelo mundo. E isso é um número oficial. O número real pode ser ainda maior. Por isso eles têm um orçamento militar tão grande. Mas outros países também têm bases externas, ou estão em vias de construir bases externas. E um desses países é a Rússia. A Rússia tem um porto militar muito importante ali na costa da Síria, que dá a ele acesso ao Mediterrâneo, porque esse sempre foi um problema para a Rússia, projetar poder naval. Porque os portos, a maioria dos portos russos que estão na costa norte, indo até lá a costa de Vladivostok, na Ásia, esses portos têm águas que congelam durante boa parte do ano. Ou seja, eles não podem fazer projeção militar, não podem mandar navios em água congelada. Então, os russos estão sempre de olho na possibilidade de conseguir outros portos de águas quentes, portos em que eles possam fazer sua projeção de poder durante o ano todo. É por isso que essa base, esse porto na Síria é particularmente importante. E é por isso que a relação estratégica da Rússia com a Síria é vista como uma das mais importantes pelo Kremlin. Então, eu já imaginava que ele não fosse permitir que o Assad fosse executado, porque era durante o governo Assad que os russos mais se beneficiaram com esses acordos bilaterais. Então, até aí, nada de novo. Vídeo, 3 coisas explicadas do zero. O que aconteceu hoje em Damasco, capital da Síria, e o que isso significa analisando cada ponto dessa notícia. 2, por que a Rússia se recusa há 1 ano e meio a entregar Assad. 3, por que essa história ensina mais sobre como o mundo funciona do que qualquer aula de teoria. Pela primeira vez aqui, se inscreva, ative o sininho, é um canal de educação e precisa muito do seu apoio. Pelo menos 30% de like, gente. Nós alcançamos aí, em média, 10% a 15%. Não custa nada, desce o dedão no like. Vamos por partes. Hoje, o Tribunal Criminal número 4 de Damasco condenou Bashar al-Assad à pena de morte. Assad foi um ditador, tá? Ele governou a Síria por décadas, herdando do seu pai. Primeiro termo, crimes contra a humanidade. Não é qualquer crime grave, é crime com ataque sistemático, planejado contra a população civil. A palavra-chave é o sistemático. Não tenho dúvidas de que ele fez isso, porque a guerra civil na Síria foi de uma brutalidade, assim, incompreensível. E ela envolveu muitos lados, não foi só o Assad contra um grupo rebelde qualquer.
Foram vários lados dessa questão. Até, inclusive, teve um dedo dos curdos nessa guerra, porque, não sei se vocês se lembram de um outro vídeo em que eu falei a respeito dos curdos, eles são um povo sem Estado. E uma parte do seu território histórico ocupa, acho que a região nordeste da Síria. Então, eles também estavam envolvidos na guerra. Então, eu não duvido nada que o Assad esteja envolvido em crimes contra a humanidade. Mas, no fim, até aí o Netanyahu também está e nada acontece com ele. Então, o que a gente pode esperar? Não é soldado que perdeu a cabeça, é política de Estado. Isso mesmo, política de extermínio. O juiz, que foi muito bem específico, ele diz que foi assassinato premeditado, homicídio de crianças, tortura com resultado de morte e detenção arbitrária. Tudo isso que o Assad fez. Segundo termo, a revelia. É julgar alguém que não está presente. O tribunal ouviu as provas, ouviu as vítimas e sentenciou uma cadeira vazia, meu povo. Foram 9 condenações à morte no mesmo dia, incluindo o irmão do ditador e o ex-ministro da defesa também do ditador. Passou geral. Só um réu estava lá, o primo de Assad, vestindo aí um uniforme. E talvez seja importante fazer uma pequena observaçãozinha jurídica aqui a respeito de por que ele foi condenado a 9 sentenças de morte. 9 sentenças de morte simultâneas. Do que adianta? Ele não tem 9 vidas para perder. O que adianta é que, no sentido de que, se alguma dessas sentenças for anulada por algum motivo, ou for perdoada por algum motivo, ele ainda tem as outras para cumprir. Então, é por isso que eles fazem essas condenações em cadeia, para que, mesmo que ele seja absolvido por uma delas, ele ainda assim não escape de ser executado por outra. Listrado dentro de uma jaula. Todos os outros ouviram de longe, porque onde eles estão? Na Rússia. Isso mesmo, como eu falei no início do vídeo, trocando uma ideia com Putin. Ponto desse julgamento que aconteceu numa pequena cidade da Síria em 2011. 15 adolescentes, eles foram presos por pichar contra o governo no muro. Eles foram torturados, a cidade sai às ruas pedindo a soltura dos meninos porque eles foram presos e a resposta do regime, sabe o que foi? Tiro. O protesto local virou uma onda de revolta nacional. Revolta nacional virou uma guerra civil. 13 anos, estimativas apontam cerca de 500 mil de mortos. Só em uma das prisões, mais de 30 mil detentos foram mortos. Mais de 100 mil desaparecidos. Cara, olha o currículo do Assad. E aqui a história começa a ficar interessante, porque o que segura Assad longe da forca não é dúvida jurídica. Gente, é geopolítica pura. Ocorreu uma negociação entre o regime que derruba Assad, que recebeu apoio dos Estados Unidos, e o líder desse regime é um ex-terrorista da Al-Qaeda. Olha o cenário. E essa negociação leva Assad... Assim, os Estados Unidos nunca tiveram problemas em negociar com ex-terroristas, até porque muitos deles são produto de próprias ações dos Estados Unidos. Basta lembrar que a Al-Qaeda teve a sua gênese ligada aos Mujahideen, que eram os lutadores da liberdade nos anos 80, lá na guerra contra a União Soviética no Afeganistão. Eles foram treinados, eles foram financiados e eles foram armados pelos Estados Unidos, porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, os Estados Unidos não tem problema nenhum em lidar com ex-terroristas. Eles podem fazer toda essa bravata de dizer que lutam contra o terrorismo, mas quando tem que lidar com algum terrorista, eles fazem isso assim, ó, tranquilo, fácil. A se exilar na Rússia. Gente, a tese desse vídeo é uma frase só, e anota. Justiça internacional não é um sistema jurídico, é geografia de poder. Jean, não entendi, me traduz. Pessoal, não existe tribunal que alcance qualquer um. Existe tribunal que alcança quem ficou sem protetor. O Assad, ele perdeu o país, não perdeu o protetor. Gente. Dezembro de 2024, o grupo HTS, liderado por Ahmed al-Sahara, o presidente que eu falei, que agora se julga presidente, derruba o regime em 12 dias. 12 dias para derrubar o que resistiu mais de 13 anos. Assad foge de uma base russa e aterriza em Moscou. No dia 9 de dezembro, o Kremlin
confirma o asilo, que é a proteção que um Estado dá a alguém perseguido em outro país. O porta-voz russo faz questão de dizer uma coisa: decisão dessas não se toma sem chefe de Estado. O que quer dizer? Gente, foi uma decisão pessoal do Putin. Isso não é burocracia, isso é assinatura. Putin pegou o documento e assinou. Ponto final. Gente, vamos lá. Segura essa informação porque ela vai voltar. E é importante para você entender toda essa dinâmica. Mas calma, pausa por 30 segundos. O que eu vou trazer aqui é uma coisa pessoal, tá? Mas é importante nesse momento da minha vida, tá? Muita gente, cara, me manda mensagem perguntando o que eu penso sobre a política aqui do Brasil. Lá no Instagram, aqui nos comentários, vários comentários pedindo... Tudo bem, agora ele vai falar sobre a candidatura dele a deputado federal. Essa parte eu acho que eu vou pular. Se a gente se convence, ou em melhoria da vida o da Colômbia, o Spriella, o El Tigre, cara, eles vão causar uma desestabilização na América do Sul. Aguarde ano que vem como a coisa vai ficar complicada para o Brasil. E por isso que eu decidi ser candidato a deputado federal pela Síria. Asilo assinado pelo Putin agora junta com o resto, junta com tudo. Assim. Aí vocês podem parar para pensar, por que o Putin iria se importar com a vida ou morte do Assad? Isso, no princípio, não parece fazer muito sentido, mas a gente tem que imaginar que o Putin ele enxerga alguma serventia para o Assad ainda. Ele talvez tenha até o plano de, quem sabe, reinstalar o Assad no comando da Síria, porque ele já teria a experiência para isso, já tem apoiadores lá no próprio país, apesar de não serem a maioria, mas são apoiadores lá no país. Então, pode ser que o Putin tenha essa ambição de colocar o Assad de volta no poder e, assim, atrair a Síria de volta para o seu lado. Que, como o próprio Jean falou, o atual presidente da Síria é um aliado dos Estados Unidos, ou seja, não está uma situação geopoliticamente falando favorável para a Rússia nessa região. Então, eu acho que, se tiver que apostar em alguma coisa, eu diria que o Putin quer usar o Assad como líder sírio de novo, se for possível. Eles talvez não vão abrir um outro fronte de guerra por causa disso, mas querem ter o cara ali para poder, talvez, em uma contra-evolução, instalar ele de novo no poder. Vamos analisar de uma forma ampla. Pessoal, a Síria pediu o Assad de volta, formalmente, publicamente e repetidamente. Al-Sara, que é o presidente, foi a Moscou em outubro de 2025 e voltou em 2026. Nas duas vezes pediu a extradição, que é quando um país entrega uma pessoa para ser julgada em outro. Em janeiro, o chanceler russo Sergei Lavrov encerrou o assunto. O tema estaria encerrado há muito tempo e o asilo teria sido por razões humanitárias. Vamos lá, razões humanitárias. O que é isso? É um homem acusado de 30 mil mortes numa prisão só? Gente, isso aconteceu, tá? Não adianta a gente passar pano. Aconteceu. Em maio, gente, Damasco acionou a Interpol. A Rússia não atendeu, óbvio. E agora o dado que quase ninguém, cara, tá citando. Um tempo atrás aí... O Putin não estava sendo procurado pela Interpol também? Não tinha um negócio desse? Eu me lembro de alguma coisa nesse sentido, tanto que ele não podia viajar para determinados países, porque ele era um homem procurado, mas agora eu não tenho certeza. Se alguém souber, escreve aqui embaixo. Síria anuncia um acordo com Moscou sobre duas bases no Mediterrâneo. Damasco assume o aeroporto e o cais comercial. Já as instalações militares viram centros conjuntos, cara, depois de 18 meses de negociação. Ou seja, a Síria negociou 1 ano e meio, recuperou um pedaço de duas bases e não recuperou o homem que tanto eles queriam. Base militar tem preço. Ditador aposentado, aparentemente, para o Putin, não tem. E por quê? A resposta é simples, meu povo. Assad hoje não governa nada, não tem tropa, não tem partido. O Kremlin nem deixa ele falar com a imprensa, ele não verbaliza mais nada. Mas entregar Assad seria a Rússia dizer para o mundo inteiro: quem se aliar a Moscou pode ser vendido depois. Cara, o Putin tem palavra. Putin tem palavra. Nenhum... Isso aí também é uma coisa que faz muito sentido, eu não tinha pensado a respeito. Se o Putin entrega o Assad a custódia síria para ser executado, ele dificilmente vai conseguir outros asseclas que estejam dispostos a fazerem as vontades dele, porque eles não vão ter mais segurança de que vão ser protegidos no final.
Então, realmente, isso também é um motivo que faz muito sentido. Um aliado russo na África, na Ásia ou na América Latina assinaria um acordo com Moscou, de novo, se ele entregasse. É a mesma coisa com Trump. Ninguém confia no Trump. Você vê, qual é a fala dos iranianos? Eu não confio nos Estados Unidos. Gente, não é humanitário, é credibilidade de fornecedor. O Assad não está sendo protegido, está sendo exibido como garantia. E olha a contradição, a Rússia se vende há 20 anos como potência da soberania. Gente, mais um cenário de instabilidade. Possivelmente os Estados Unidos está por trás disso, cutucando o presidente da Síria para ele ir lá tentar resgatar Bashar al-Assad. De uma forma ou de outra, dar uma cutucadinha no Putin. Esse é um jogo geopolítico, né? Onde você mexe uma peça, mexe outra peça. Essa peça é um peão. O peão moveu uma casa, mas voltou para trás. Nada muito diferente do que a gente via direto acontecendo durante a Guerra Fria. A gente já não está mais no período de Guerra Fria, mas Estados Unidos e Rússia continuam protagonizando esse tipo de acontecimento que não deixa de ser deveras interessante. Agora eu quero saber as opiniões de vocês sobre o que a gente falou aqui e sobre todo esse acontecido. Escrevam aqui embaixo. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e tocar o bendito sininho das notificações, que o YouTube não anda bom para entregar os vídeos. Beleza? Eu agradeço a todos por terem assistido, desejo a todos um abraço e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!